como de costume, fica de pé rapidinho, só para a gente ler a palavra, e já já você vai sentar. Vai ter aí, creio eu, 30, 35 minutos para você ficar sentado, e a gente vai fechar com um louvor nessa noite. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu João. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo de número 21. Eu creio que vai projetar aqui na cola, se você não tem Bíblia, versículo 15, 16 e 17. João 15, já está aqui. Se você não tem Bíblia, você pode acompanhar. Pode ser que a tradução seja um pouco diferente, mas pode ter certeza que o significado é o mesmo. Enquanto isso, quero agradecer ao pastor Eliezer, todo o ministério dessa igreja, e você pela paciência. Eu sempre digo que, pela graça de Deus, a gente prega há muito tempo. Faz 25 anos que a gente prega a palavra. Comecei cedo, mas toda vez é a mesma coisa. A gente sente o peso da responsabilidade. Estava ali, o Keifer brincou comigo, eu falei, minha mão está suando. É engraçado. E quem me conhece sabe que na minha vida profissional, eu falo para muita gente e a semana toda. Então, não me assusta a plateia, mas é o temor a Deus, a reverência e a responsabilidade de fechar um culto tão abençoado, tão lindo, com uma igreja tão receptiva ao louvor como esse, e a gente treme. Pode ter certeza, se um dia você estiver aqui, você vai falar a mesma coisa que eu estou falando, e mais do que isso, se um dia você não tremer, se tua mão não suar, se você não tiver esse sentimento de impotência, é sinal que você acredita em você. E aqui nesta igreja, quem dá a palavra é o Senhor, não sou eu, não é o pastor Wesley que pregou quarta, nem o pastor Adeilson que vai pregar aqui na quarta que vem. Deus está cuidando da igreja, está falando, está exortando, está alegrando, está avivando, e tem algo grande para nós aqui nessa noite, amém? Olha o que diz as Sagradas Escrituras. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, no caso Jesus, apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Feche os olhos. Senhor, aqui está a tua palavra. Tu sabe, Pai, da nossa limitação, tu sabe, Pai, da nossa fragilidade, mas tu sabes também, Pai, que essa igreja precisa ouvir a sua voz nessa noite. Por isso, fala, Deus, não te calas nessa noite, venha suprir a necessidade de cada um que aqui está, manifesta a tua presença através da sua palavra, é a nossa oração. Quem consegue dizer amém? Vamos sentar? Eu não tenho dúvida de que você conhece esse texto. Jesus está falando daquilo que ele considerou mais importante na sua trajetória. Os fariseus chamam Jesus e perguntam para Jesus aqui: qual o maior mandamento? O que é mais importante de tudo que está escrito, de tudo que foi ordenado, de tudo que está decidido para nós vivermos? O que é mais relevante? E Jesus respondeu em Marcos capítulo 12, versículo 30. Jesus falou assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a sua força. O que Jesus quis dizer aqui, e eu vou introduzir, você vai entender, que a coisa mais importante para Jesus e para Deus é você amá-lo. Porque se você não ama a Jesus, significa dizer que você não tem condições de viver o evangelho que ele pregou. A Bíblia chega a ser mais dura, mais clara, mais incisiva,
em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, no versículo de número 22, onde o texto sagrado diz que se alguém não ama Jesus, seja anátema. A palavra anátema no grego, eu acho que todo mundo sabe o que é. É maldição, abominação. Ou seja, se você não ama Jesus, você é um maldito, você é um abominável, porque amar a Jesus é o princípio de todas as coisas, é o mandamento mais importante. E eu creio que esse texto, ele veio depois de Jesus já ter ressuscitado. Pedro voltou a pescar, porque na ocasião do sepultamento, da morte de Jesus, os discípulos se dispersaram, muitos deles com medo, e cada um voltou à sua atividade. Pedro já era um pescador. Você vai ver que Jesus chega no início do capítulo 21 no mar, chamado Tiberíades. Jesus vai para a praia, e os discípulos estavam pescando, e eles pescando, Jesus aparece com eles na praia, e dá aquela ordem para eles irem, e diz que o mar era raso. Pedro estava ali, e encontra Jesus nadando, coloca uma túnica sobre o seu corpo, que ele estava nu, e Pedro simplesmente pesca naquela noite 153 grandes peixes. Está no versículo de número 11 do texto que nós lemos. Porque Jesus ressuscitou e já tinha tido uma experiência com eles de uma grande pescaria naquele momento com os discípulos, já tinha tido experiências com ele no meio de tempestades, mas o poder de Jesus continua o mesmo. Ele está aqui hoje, ainda tem poder para multiplicar alguma coisa que está faltando na sua vida. Só que Jesus chama Pedro no particular e faz 3 perguntas para Pedro. Aparentemente são 3 perguntas iguais. Só que a gente vai ver aqui que não são 3 perguntas tão iguais assim. E eu pergunto para você, que é um pouquinho conhecedor da Bíblia, vocês acham que interessava para Jesus a resposta de Pedro? O que vocês acham? Sim ou não? Jesus já sabia o que Pedro ia responder. Porque um dos atributos de Deus é a presciência. Jesus já sabia com antecedência. Além da onisciência, além dele saber de tudo, ele sabe com antecedência. Na verdade, o que Jesus queria de Pedro é que Pedro fizesse uma autoavaliação. Ah, mas pastor, então não entendi direito. Que autoavaliação é essa? Você precisa voltar lá em João, no capítulo 13. Vê se você está com a Bíblia aberta aí. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo de número 21, Jesus participa da última ceia com os discípulos. A última vez que Jesus se reúne para jantar com os discípulos. E diz o texto que Jesus se turba o seu espírito, ou seja, Jesus fica abatido, e ele diz assim no versículo 21, na verdade, um de vocês vai me trair. Tem um entre vocês aqui que vai acabar me traindo. E Jesus diz assim, e o texto diz assim no 22, então os discípulos olharam uns para os outros sem saberem de quem ele falava. Quando Jesus fala na mesa assim, um de vocês vão me trair, ou vai me trair, um olha para o outro e diz assim, será que somos nós? E a Bíblia diz que João, o apóstolo amado, ou o discípulo amado, estava reclinado no peito de Jesus. E Pedro pisca para João e fala assim, pergunta nele quem é. Pergunta a Jesus quem é. E João pergunta para Jesus, Jesus fala assim aqui, eu vou molhar um pão e vou dar para quem é. Quem eu der o pão vai me trair. Só que quando Jesus fala isso, Jesus não fala que ia trair. Jesus fala assim, eu vou dar um pão para alguém, você pode ver, e quem comer esse pão. E Jesus fala assim, e não demora para fazer isso. Ou seja, não fica retardando. E aí os discípulos não entenderam muito bem o que Jesus fez, porque todos se achavam aptos para ser um possível traidor. E Jesus falou assim, quem vai me trair vai comer esse pão molhado. E o mais interessante de tudo, que eles saem dali. E Pedro diz assim, Senhor, se necessário for, eu dou a minha vida por você. O que Pedro diz assim, eu não vou te trair. Você pode ficar tranquilo, porque eu não vou te trair. E aqui eu começo essa pregação nessa noite. Porque passou um tempo, eles saem dali. Jesus vai para o Getsêmani, aí a Bíblia já pula para o capítulo 18 de João. Quando ele chega no Getsêmani, Jesus é preso. Quando Jesus é preso, ele é levado para a casa do sumo sacerdote,
Chegando lá, o texto sagrado diz que João era conhecido do sacerdote, se chamava Caifás na época. O sogro dele, Anás, recebe a Jesus e Pedro fica do lado de fora. João entra, porque João era conhecido de Caifás e Pedro não era conhecido. Eles estavam distantes, seguindo a Jesus. Quando, escuta essa, quando Pedro vai chegando, diz a Bíblia que uma criada, uma funcionária, diz assim aqui: você não é daquele que segue ele também? Você não é discípulo dele? E Pedro lembra de uma palavra que Jesus disse para ele, lá no capítulo 13, quando ele disse assim: se necessário for, eu morro por ti, eu dou a minha vida por ti. Jesus disse para ele naquela ocasião assim: olha, hoje, ainda que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Quando aquela moça diz assim: você também não é do time de João e de Jesus? Ele diz assim: eu não conheço ele. Não conheço ele. Passa o tempo, Pedro entra e o moço em que Pedro uma vez tentou defender Jesus, quando tentou se aproximar um soldado romano chamado Maicon, Pedro pega a espada, desembainha a espada e tenta cortar o pescoço do soldado, erra, o soldado esquiva, ele corta a orelha do soldado. Aquele moço olha para Pedro e fala assim: você também é. Você é um discípulo dele. E ele diz assim: eu não sou. Ele nega Jesus pela 2ª vez. Pedro esqueceu que Jesus já tinha dado uma lição dele, porque a vergonha de Pedro deve ter sido enorme, porque Jesus pegou a orelha do soldado, botou no lugar e falou assim para ele: guarda agora a tua espada, é preciso que eu beba esse cálice. Ou seja, Jesus falou assim: tem coisa que não é boa, mas a gente tem que passar, porque Deus tem um projeto maior, Deus tem um propósito maior, eu preciso passar pela cruz, irmão. Deus já diz algo grande para mim e para você nessa noite: nem tudo é do seu jeito, nem tudo é com a sua vontade, nem tudo você vence com a sua espada. Deus tem um projeto até na sua dificuldade, até na sua provação, e Ele está aqui para dizer para você nessa noite: você só não pode negá-lo. E você sabe da história, vou ganhar tempo. Pedro nega Jesus pela 3ª vez e depois o galo canta. O mais interessante de tudo, e você vai começar a entender, é que nós vimos nesse texto que Pedro achava que amava. Pedro achava que tinha uma postura de proximidade com Jesus. Só que Jesus faz um teste com Pedro: Pedro, você me ama mais do que estes? Não foi a pergunta no versículo 15? Que nós lemos em João 21? O que é que Jesus está perguntando para Pedro assim? Pedro, essa turma toda que andou para trás, que só João ficou comigo e com você, esse pessoal todo que correu quando eu fui crucificado naquela cruz, você me ama mais do que eles? Porque naquela hora caiu uma vontade de Pedro tão grande, por ser intempestivo, por ser às vezes fazer as coisas sem pensar. Ele tinha uma convicção tão grande. O que Jesus quer fazer a Pedro, Ele me trouxe aqui para falar para você, fazer a mesma coisa nessa noite. Jesus quer que você faça uma autoavaliação. Em que estágio está o seu amor por Ele? Porque amar é fácil. João chega a dizer na sua primeira carta, no capítulo 3, assim: filhinhos, amemo-nos, não de palavras ou de línguas, mas com obras. Porque dizer eu te amo, Senhor, é fácil demais. O que o texto está querendo dizer para mim e para você aqui é o seguinte: olha, você precisa entender que para amar a Jesus, você tem que ter atitudes daquele que ama a Jesus. E Jesus pergunta para Pedro pela 2ª vez. Pedro diz: eu te amo, Senhor. Ele fala assim: então apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E Pedro recebe pela 2ª vez a mesma pergunta de Jesus: amas-me? E ele diz: tu sabes que eu te amo. Quando Jesus pergunta a 3ª vez, Jesus pergunta assim: Pedro, você me ama? E diz o texto que você leu comigo na introdução, que Pedro se entristeceu e falou assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas, eu te amo. Aí você vai dizer assim: mas pastor, o que é isso? E aí eu pude recorrer a uma Bíblia de estudo, essa que eu estou, é uma Bíblia de estudo chamada Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal. Diz aqui o comentarista da Bíblia que
Quando o texto está falando amas-me, ou me amas, a impressão é que é a mesma palavra. Só que no original, lá onde a Bíblia foi escrita, no grego, diz aqui o comentarista que são duas palavras diferentes. Nas duas primeiras vezes que Jesus usa a palavra ama-me, ele está dizendo numa expressão grego que é agapao, que é uma derivação de ágape. Que é esse amor? Esse é o amor primitivo, é o amor sacrificial de Deus para com a igreja, é um amor que só Deus tem. Então Jesus pergunta no grego, no agapau, Pedro, você me agapau, você me ama? A resposta de Pedro está numa outra variação do amor em grego, que é filéu, com PH, filéu, piléu, que significa amor fraternal, amor de irmão. Tanto que eu estava lendo hoje de manhã, a primeira versão internacional da NVI foi em 1994, traduzida no Brasil. Quando traduziram a NVI em 94 no Brasil, estava assim, Pedro, você me ama? A resposta mais adequada na NVI era assim, tu sabes que eu gosto do Senhor. Olha a diferença de amar para gostar. Porque Pedro disse assim, Jesus falou assim, você me ama? E Pedro falou assim, eu gosto muito de você. É a mesma coisa que um casal de namorados, de noivos, perguntar assim, a moça perguntar para o noivo assim, você me ama? E ele fala assim, eu te considero muito. A irmãzinha vai ficar uma arara. Porque a resposta não foi essa. A resposta foi, você me ama? A pergunta foi essa. Você me ama? Qual seria a resposta? Tu sabes que eu te amo. Eu sou apaixonado por você, não é isso? Se a pessoa falasse, eu gosto de você. Quando eu estudava francês, muitos anos atrás, tem duas expressões em francês para eu te amo. A primeira é je t'aime, eu te amo. Tem uma outra que o francês usa diferente. Ele diz assim, je n'aime que toi. Chato hoje, né? Enjoado falando francês, né? Sabe o que significa je n'aime que toi? Eu só consigo pensar em você. Porque o francês não a fala eu te amo antes de um relacionamento de 5, 7, 8 anos. Ele diz que ninguém ama. Não começou a namorar numa semana, já eu te amo na outra. Não existe isso. Então ele fala assim, eu sou apaixonado por você, eu gosto muito de você, mas o je t'aime, o eu te amo, primeiro nós vamos namorar, primeiro nós vamos noivar, primeiro nós vamos casar, aí eu vou saber se eu te amo. Engraçado, né? E hoje começa a namorar no domingo, na segunda já manda um I love you. Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro diz assim, é claro que eu te amo. Só que o amor que Jesus estava falando é um amor diferente. É um amor que transcende quando você está ganhando ou quando você está perdendo. O amor que Jesus estava falando é um amor que vai além das circunstâncias. Não é porque Jesus foi crucificado que eu já não vou mais amá-lo, que eu vou sentir que eu estou abandonado. E na terceira vez que Jesus pergunta no filéu para Pedro. Diz aqui o estudioso dessa Bíblia. Ele pergunta, Pedro, você gosta de mim? Aí Pedro fala assim, não é possível. Rapaz, você sabe de tudo mesmo, hein? Olha que lindo. Pedro fala assim, rapaz, não adianta eu te enganar, porque quando eu falei que te amava, eu não tinha essa convicção dentro de mim. Irmão, por isso é que Pedro ficou chateado. Quando Jesus pergunta no filéu, ou seja, você gosta de mim? Você tem esse amor de amigo por mim? Pedro falou assim, você sabe de todas as coisas, eu te amo. Irmão, Deus me trouxe aqui hoje, como de costume, aos domingos aqui estou, mas hoje com a responsabilidade de pregar, para Jesus fazer essa pergunta para você. Você me ama? Porque estar na igreja não significa que ama Jesus. Vir num culto de domingo como esse, levantar a mão e adorar, e hoje o louvor arrebentou, todos os louvores, não significa que você ama. Amar a Jesus tem alguns requisitos. Eu não vou me alongar muito, mas a primeira coisa que quem ama Jesus faz, foi Jesus que ordenou para Pedro fazer. Jesus falou assim, você me ama? Apacenta as minhas
ovelhas. Irmão, quer saber se você ama Jesus ou não? Tem um termômetro, tem um teste que você faz, tem uma prova que você faz e sai com a resposta hoje, sai com a resposta daqui. Se você ama Jesus de verdade, você trabalha para Jesus. Não tem outra maneira de amar Jesus e não fazer alguma coisa para Ele. Ah, pastor, mas eu não canto, eu não toco, eu não prego. Irmão, alguma coisa você tem que fazer para Jesus. E eu vim aqui para dizer que nessa noite isso tem que incomodar o seu coração. Você tem que sair daqui hoje disposto a fazer alguma coisa, nem que for falar, por exemplo, amanhã de Jesus para alguém no seu trabalho, quando você chegar e dizer assim: olha, na minha igreja quarta-feira vai começar uma campanha e vai vir um pastor lá do Rio, famoso, pregar, e eu queria que você fosse o meu convidado para estar lá comigo no culto quarta-feira. Irmão, quero dizer uma coisa para você: você já está trabalhando para Jesus. Se você chegar no seu trabalho amanhã e a situação não está muito boa, e na confecção que você trabalha não tem tanto pedido, e na loja que você está não está tendo tanto cliente, e em algum momento você vê alguém reclamando de alguma coisa, aí você diz assim: olha, é verdade que as coisas não estão como nós gostaríamos, mas eu creio num Deus da provisão, que vai tomar conta da nossa empresa, que não vai faltar nada, que vai abençoar o nosso patrão. E vamos fazer uma coisa, vamos orar pelo nosso trabalho essa noite. Eu vou orar em casa, você ora na sua casa também. Você já está trabalhando para Jesus. Irmão, quem ama faz alguma coisa para Ele. Deixa eu perguntar, quem quer fazer alguma coisa para Jesus aqui hoje? Tem gente que não faz, sabe? Fica esperando as coisas acontecerem. Irmão, quem trabalha para Jesus não é quem tem microfone, não é quem tem instrumento, não é quem é líder de ministério. Quem trabalha para Jesus vive o tempo inteiro pensando no milagre de Jesus, pensando na bênção de Jesus, pensando em fazer alguma coisa para Jesus. Você trabalha para Jesus na sua casa, você trabalha para Jesus no seu trabalho, você trabalha para Jesus na sua escola. Irmão, não tem como você amar Jesus sem trabalhar por Ele. Eu estava na faculdade fazendo uma prova, e eu fazia a faculdade à distância, e aí só ia fazer prova sábado. E quando eu chegava lá na faculdade sábado, eu era daquele que ficava estudando, levava um monte de folha, chegava cedo, ficava estudando, até o professor, o monitor entrar e falar: guarda tudo. Aí eu guardava tudo. Quando ele falava guarda tudo, eu abaixava a cabeça e orava. Quietinho, não orava em voz alta, não falava língua estranha, mas eu orava. Acabei a oração, primeira vez, chegou uma aluna de Cantagalo, lembro como se fosse bem, e falou assim: você é evangélico? Eu falei: sou, sim, senhor. Ela falou assim: deu para ver, eu sou também. Eu falei: que bom. Falei: mas por que você viu? Ela falou assim: você ora antes da prova. Eu falei: e você orou? Ela falou assim: orei em espírito. Eu falei: tá bom. Será que eu tive coragem de fechar o olho e orar, e ela não teve coragem e olhou de olho aberto? Irmão, quando você ora na frente dos outros, numa escola, na hora de fazer a prova, e tem a rapaziada aí, você está falando de Jesus, você está trabalhando de Jesus. Alguém vai perguntar: o que você estava fazendo? Eu estava orando. Sabe por quê? Eu estudei, eu fiz a minha parte, só que agora eu acredito que Jesus deixou um representante, Ele deixou o Espírito Santo, e o Espírito Santo está escrito na Bíblia, que Ele é o Consolador, é aquele que está junto, é aquele que ajuda, é aquele que consola, é aquele que traz a memória. Irmão, quero dizer uma coisa para você: é nessa hora que você trabalha para Jesus, porque Deus está falando para mim e para você nessa noite: quem ama de verdade trabalha. Agora, se você tem vergonha das pessoas saberem que você é evangélico, que amor é esse? Me lembro uma vez, acho que eu já contei aqui, ouvi um testemunho, uma pregação, e um jovem pediu para dar o testemunho. Ele ficou 1 ano e meio ou um tempo lá no quartel. Eu falei isso aqui recente. Ficou um tempo no quartel e lá, não lembro se é Exército ou Marinha, Aeronáutica. E quando voltou, ele pediu para dar uma oportunidade, para contar o testemunho. E ele chega na frente, pega o microfone e fala assim: irmão, eu queria contar o que Deus fez comigo naquele quartel. Deus foi tremendo. Deus me guardou de uma tal forma que eu fiquei 1 ano e meio ali e ninguém descobriu que eu era evangélico. Você acha que isso não acontece, irmão? Você acha que isso não acontece? Jesus está dizendo para mim e para você: o amor, ele é com obra. Mas prova na Bíblia, pastor. Jesus chama uma das igrejas da Ásia, chama o pastor da igreja, a primeira delas, a igreja de Éfeso,
E fala assim aqui: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu labor, ou o teu trabalho, e eu conheço a tua perseverança, ou a tua paciência. Ou seja, a igreja de Éfeso tinha coisa boa. Era uma igreja ativista, era uma igreja que enchia na oração, era uma igreja que tinha movimento, e o anjo da igreja falou assim: maravilha, a gente realmente trabalha. Se fosse hoje, na linguagem corporativa, a gente dizia assim: é uma igreja de alta performance, era uma igreja que o louvor é uma bênção. E o Senhor disse para o pastor da igreja assim, para o anjo da igreja: tem alguma coisa que eu tenho contra você, que você negou, ou que você abandonou o primeiro amor. E aí aqui eu aprendo uma coisa interessantíssima: tem como você trabalhar para Jesus sem amor? Porque era uma igreja produtiva. Deus fala assim: eu conheço as tuas obras, eu conheço o seu trabalho, eu conheço a sua perseverança, mas você não ama mais. Então tem como você trabalhar na igreja sem ter amor. Mas tem uma coisa que eu gostaria que você soubesse nessa noite: não tem como você ter amor e não trabalhar para Jesus, é diferente. Você pode ver alguém ativista, que não perde um culto, que faz um monte de coisa sem amor. Agora você nunca vai ver uma pessoa que ama Jesus de verdade, que não faz nada para Jesus. Porque quem ama tem uma paixão, tem uma vontade de estar na presença de Jesus. Era para você estar dando glória a Deus aí. Quem ama tem esse desejo. Quem ama, irmão, quando vai dando 5 horas, 5:30, 6 horas, eu não sei se só eu sou assim, eu já começo a apressar a esposa: vamos embora, agiliza aí, se arruma, porque está chegando a hora da gente estar na presença, está chegando a hora da gente estar no culto, nós temos que chegar lá cedo, nós temos que nos preparar, irmão. Quem ama, escolhe até a roupa que vem para a igreja. Você sabia disso? Porque você não pode ir, eu não tenho muita roupa, mas eu quero dizer uma coisa para você: não é a quantidade, não é a roupa de grife ou de marca, não, é porque você sabe que você vai entrar num lugar santo, aqui não é um lugar qualquer. Você pensa bem o que você vai fazer, você se arruma, você passa um perfume, você faz alguma coisa, porque você ama estar na presença de Deus. Jesus mudou a sua vida. Quero saber quem teve a sua vida mudada por Jesus. Aí você fala: Senhor, eu te amo, eu sou grato a ti. Quem ama trabalha. E quando Jesus faz aquela pergunta para Pedro, a sensação que a gente tem é que Jesus quer envergonhar Pedro. Aí alguns estudiosos dizem que da mesma maneira que Jesus perguntou 3 vezes, para Pedro, é para compensar as 3 vezes que Pedro negou Jesus. Já ouviu isso? Pedro nega 3 vezes, Jesus pergunta se ele ama 3 vezes. Mas o que eu aprendi nesse texto e queria compartilhar é que Jesus pergunta para Pedro as 3 vezes, para dar uma lição para Pedro. Sabe qual é? O amor a Jesus, ele pode aumentar. Ah, pastor, explica isso. Olha o que diz o versículo de número 19 do texto que a gente leu. A gente leu até o 17, não foi? Olha o 18. Na verdade te digo, estou em João 21, que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo, ou seja, você mesmo se arrumava, está escrito na Bíblia, e andavas por onde queria. Mas quando você já for velho, não é isso que está escrito ali? Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, está na Bíblia, e outro te cingirá e te levar para onde você não quer, para onde não queiras. Já está dizendo aqui, o versículo 19 dá a resposta do 18, olha: e disse isso significando com que morte haveria ele de glorificar a Deus, porque não sei se você sabe, Pedro também foi morto pendurado numa cruz. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. A tradição diz isso. Jesus fala assim: hoje você quer dizer que me ama, só que vai ter um dia que você vai poder provar que me ama. Hoje você se arruma, hoje você diz que é o cara. Só que um dia a tua morte vai me glorificar. E tendo dito isso, olha que o final. Depois ele falou assim: depois que você provar que me ama, quando você morrer crucificado, aí você vai poder dizer: agora eu amo a Jesus de verdade. E Jesus fala assim: me segue. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? O texto não fala, mas eu posso interpretar que Pedro já não se sentia mais dentro.
Pedro já se sentia fora, tanto que Pedro estava pescando. Pedro já achou assim: eu neguei ele 3 vezes. Pedro carregava uma culpa. E Jesus falou assim aqui: Pedro, eu não estou olhando para o fracasso do seu passado, nem para a tua impotência do seu presente. Eu estou olhando para o potencial do seu futuro. Ô irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Se você está aqui nessa noite e tem alguma coisa que faz com que você fale assim: eu não amo tanto Jesus. Por quê? Se eu amasse tanto, eu não tinha feito o que eu fiz essa semana, eu não tinha feito o que eu fiz mês passado, eu não negava Ele como eu a neguei no ano anterior. Irmão, Jesus está dizendo assim: hoje você nem sabe quem você é, hoje você se arruma, mas um dia alguém vai te arrumar você vai ser crucificado. Depois que você é crucificado, o meu nome vai ser glorificado através da sua vida, e aí sim, quando você ter essa certeza, você pode me seguir. Isso é forte demais, irmão. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: não acha que você é capaz de me amar como você acha. Não tente achar que você gosta tanto de mim quanto você gosta. Eu sei o quanto você me ama. E Jesus diz para Pedro assim: ainda dá para você me amar um pouco mais. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Irmão, talvez essa não foi uma pregação como você esperava, mas eu queria dizer que foi uma pregação pastoral. E eu comentava com o pastor Wellington da minha dificuldade em aceitar esse texto. Eu disse: mas como é que eu vou pregar sobre isso? Isso não é uma pregação para domingo, não é uma pregação avivalista, mas avivamento vai ter na quarta. Jesus queria dizer para alguém assim: olha, eu ainda acredito que você pode me amar mais. Eu ainda acredito que você pode me amar mais. O amor de Jesus por Pedro era tão grande, que lá em Marcos capítulo 16, diz que algumas mulheres vão na porta do túmulo onde Jesus estava. E um anjo recepciona as mulheres e diz assim para as mulheres: olha, ele não está aqui não. Está lá em Marcos capítulo 16, versículo 7. O anjo diz assim: anuncia aos discípulos e a Pedro. Olha o que o texto diz. Não fala João, não fala talvez Mateus, não fala para o novo discípulo. Fala assim: ó, ele ressuscitou, não está aqui não. Fala com a turma aí. E não esquece de falar com Pedro. Aquele mesmo Pedro que negou a Jesus foi o único discípulo que o anjo mandou lembrar de falar. Eu quero dizer uma coisa para você aqui nessa noite, pelo Espírito. Jesus fala o seu nome nessa noite. Ainda dá tempo de você amá-lo. Se você puder, feche agora os seus olhos. Eu não quero te emocionar com essa palavra, não é isso que eu vim aqui. Oh, meu Deus. Quando o anjo da igreja de Éfeso ouve aquela palavra de Deus, ele diz assim: lembra de onde caíste e te arrepende. Sabe o que significa isso aqui, irmão? É Bíblia, não sou eu que estou falando. Se você não ama, você está caído. Se você não tem esse anseio pela presença de Jesus, se é normal para você ficar em casa quarta-feira, eu não vou, porque eu já fui domingo. Se isso não mexe no seu coração, é porque tem um amor que não está brotando dentro de você, pela essa presença gloriosa de Jesus que está aqui hoje. Porque aquele que ama de verdade, ele já está pensando: como é que eu vou trocar com alguém que trabalha? Eu vou ter que dar um jeito de vir. Eu vou sair 6h30 e vou vir correndo como eu venho toda quarta, às vezes sem tomar banho, desde 6 horas da manhã trabalhando. É porque eu amo esse Jesus. Eu amo vir aqui, levantar minha mão e dizer: Senhor, eu te amo. E o anjo da igreja fica sem saber o que fazer, porque
O amor a Jesus é uma coisa tão grande, que o versículo 5 de Apocalipse 2 diz assim: se você não se arrepender e voltar ao primeiro amor, eu vou tirar o candeeiro de dentro da igreja, eu vou tirar o castiçal de dentro da igreja. Sabe o que o Deus está dizendo para o pastor daquela igreja? Sem amor não tem a minha presença dentro da igreja. Eu tiro a presença, eu tiro. Irmão, eu quero profetizar que a igreja Assembleia de Deus Matriz de Bom Jardim não é só a igreja do avivamento, não é só a igreja do poder, ela é a igreja do amor, é uma igreja que ama. E Jesus falou: se você me ama, ama ao próximo como você ama a mim mesmo. Se você puder, levante a sua mão para o céu agora. A gente está dentro do horário, nós vamos terminar mais cedo, sempre que possível, ao domingo, com calma. Se você puder, levante a sua mão. Já dizia aqui o pastor Wesley Yu que levantar a mão é rendição, é você se render. A primeira coisa é que, se um policial chegar para fazer uma rendição, revistar você, a primeira coisa que ele vai fazer é você levantar a mão. Você está se rendendo a um policial, você está se rendendo a uma autoridade. Irmão, aqui não tem policial, aqui tem o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quem pode se render? Oh, meu Deus, eu quero te convidar agora sobre os instrumentos que estão tocando. Faça uma oração agora. Quem sabe Jesus perguntou para você: você me ama? E você respondeu assim: eu gosto de você, Jesus. Jesus, você é legal. Jesus, você é gente boa, você me ajudou. Mas Jesus está falando do ágape, do amor sacrificial. Jesus, eu estou cansado, mas eu vou orar. Jesus, eu trabalhei o dia inteiro, mas eu vou no culto. Jesus, eu não tenho dinheiro, mas eu vou ajudar aquele que precisa. Isso é amor, irmão. Receba essa pergunta de Jesus nessa noite. Assembleia de Deus Matriz de Bom Jardim, você me ama? Quem ama trabalha, quem ama se esforça por Ele, quem ama se rende a Ele, e quem ama adora a Ele. Irmão, eu quero te convidar, entra numa atmosfera espiritual de adoração. Oh, meu Deus, que amor é esse? Que amor que não vem das circunstâncias, que você não ama quando tem dinheiro, quando está com saúde. A palavra diz que você o ama porque Ele te amou primeiro. Oh, meu Deus, meu Deus.